Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Com a morte de Paul Morphy, a gente segue agora a nossa playlist e vamos introduzir aí, falar sobre o próximo campeão do mundo, aí tido como o primeiro campeão mundial da história, a gente vai chegar lá, Wilhelm Steinitz, né? E aqui o xadrez passou por tempos sombrios ali com a saída de Paul Morphy, né? Porque os mestres ficaram meio perdidos ali por onde a gente vai. Paul Morphy deixou uns ensinamentos, as pessoas aprenderam alguma coisa, mas ninguém conseguia evoluir a partir dali, né? Então eu vou ler aqui as palavras de Garry Kasparov, que conta como foi esse período, e depois a gente vai ver essa partida aqui, que ela foi a primeira aparição de Wilhelm Steinitz num torneio. O Andersen ganhou esse torneio, o lendário Andersen estava jogando esse torneio, o Steinitz estava começando e foi a partida mais brilhante do torneio. E o Andersen, quando viu aquilo, ele falou, tem uma estrela em ascensão no xadrez mundial, e ele já percebeu do que se trataria, né? Então, antes da gente mostrar a partida e de fato a gente conhecer realmente quem é Steinitz, um revolucionário do xadrez, uma mente brilhante do xadrez do século XIX, assim como as grandes descobertas científicas do mundo, né, aconteceram, a gente teve realmente essa revolução no xadrez com o aprofundamento dos ensinos de Paul Morphy com Wilhelm Steinitz. O Garry Kasparov diz o seguinte, com coragem própria de um gênio, Steinitz afirmou que toda posição se caracteriza por alguns indícios, olha que legal isso aqui, que permitem a elaboração de um plano sem a necessidade de enormes e complicados cálculos de numerosas variantes. Será que é isso que o Rafael Leitão está se baseando aí para fazer o livro que aprenda a jogar xadrez sem calcular, né? Acho que ele está se baseando no Steinitz. O Rafael Leitão vai aprofundar os ensinamentos do Steinitz, eu tô achando, hein? Mas é interessante isso, né? E de fato, isso mostra por que o ser humano consegue ser tão preciso, muitas vezes fazer partidas com 99%, 100% de precisão, sem os bilhões de cálculos de uma máquina. Já pararam para pensar? O Steinitz tem razão no que ele estava dizendo, né? Tem ciência no que ele está falando. Ele demonstrou esse caminho em várias partidas magistrais com seu inestimável trabalho analítico. O mundo não compreendeu, então, o quanto Steinitz havia lidado, nem mesmo os enxadristas o compreenderam. E, acima de tudo, seu pensamento era revolucionário. Este princípio fundamental e universal pode ser expresso da forma sucinta, da seguinte forma. Um plano deve sempre se basear numa valoração posicional. Avaliar, julgar, estimar algo não significa conhecimento exato, mas conhecimento por estimativa, por julgamento, por avaliação, mesmo que inexato, de acordo com os princípios de Steinitz, é mesmo assim um guia eficiente para ser um mestre, né? Então olha aí, o Steinitz ele isolou um número de características posicionais, né? Significativas e descobriu que ataques brilhantes são frequentemente bem-sucedidos somente devido a uma defesa muito fraca do adversário, olha aí. Então ele foi quem introduziu a ideia das pequenas vantagens, do acúmulo de pequenas vantagens para que se possa ter aí sim um ataque fulminante, né? Ele aprofundou os ensinamentos de Paul Morphy. Chega de falar sobre ele, vamos ver ele aqui em ação nesse torneio então, em que ele não ganhou esse torneio, ele ficou acho que em 6º lugar, mas ele fez a partida mais brilhante, o Andersen ganhou aqui o torneio, e vamos dar uma olhada então, vamos apresentar o Wilhelm Steinitz para vocês. A partida começa com E4, ele tá jogando contra o Augustus Mongredian, mestre da época, G6 foi jogado D4 indo para o centro, e depois de bispo G7 e C3 trazendo uma proteção aqui para o peão central. Notem já, né, a luta aqui pelo centro. B6 foi jogado, bispo E3, temos o bispo B7, ambos os bispos aqui em fianqueta do Augustus. Ele tá para uma abordagem aí de lutar pelo centro à distância, e aqui cavalo D2 segue o desenvolvimento. D6 foi jogado, cavalo de G em F3, aqui E5, já buscando uma ruptura no centro, peão toma, e bispo C4, um bom desenvolvimento aqui dos dois jogadores até agora. Cavalo em E7, deixando o peão de F móvel. E aqui então esse lance ele já traz alguns problemas, né? Se fosse antigamente, se fosse ali Labourdonnais, McDonnell, né? A turma assim mais ali dos românticos aqui, provavelmente a gente já veria um bispo por F7 aqui seguido de um cavalo G5, né? Coisas do tipo aqui poderiam de fato acontecer. Com um ataque realmente muito forte. Aqui as pretas teriam que devolver material, né? Para não levar checkmate, e poderia seguir dessa maneira
assim, um romântico provavelmente seguiria nessa partida, né? Mas aqui o Steinitz poderia ir para esse ataque, ele prefere desenvolver aqui, ele segue com dama em E2 e ele vai tentando acumular aí as suas pequenas vantagens. Roque foi jogado e aqui H4, indo diretamente aí pro ataque ao fianqueto. Olha aí o H4 do Firuja. Olha aí quem é que jogou isso daqui lá em 1862, né? O ataque ao Roque, não é nenhuma novidade da Lila Zero, do Google Alpha Zero, não. O Steinitz já jogava isso. Cavalo D7, H5, disparando para atacar o fianqueto. Cavalo vem para F6, H por G6. Cavalo por G6 e aqui já tá um pouco detonada aqui a cobertura do rei do Augustus. A partida segue com um grande roque. Wilhelm Steinitz vai desenvolvendo, vem trazendo todas as peças para o jogo. C5 tenta uma expansão aí na ala da dama e agora sim é o momento. Cavalo G5 jogado aqui pelo Steinitz. O que ele tá querendo com esse cavalo aí? A partida seguiu com A6, o Augustus falou, esse cavalo aí não tá fazendo nada, F7 tá protegido, H7 tá protegido, eu vou disparar aqui na ala da dama, vou jogar aqui com A6, com B5 e vou começar um ataque aí na ala da dama, vou atacar o rei do Steinitz. No entanto, nessa posição, agora sim, o Steinitz entendeu que ele já tem vantagens acumuladas o suficiente, uma energia que pode ser liberada agora, uma energia potencial criada aqui em forma de pequenas vantagens que pode ser liberada com um ataque, né? E por isso ele segue com o bonito e brilhante lance, olha que legal isso daqui, cavalo por H7, como assim? O que tá acontecendo? Aqui você tem que tomar esse cavalo. A partida seguiu, portanto, com cavalo por H7, o que mais jogaram, né? E agora a combinação não para. Torre por H7 aqui pelo Steinitz, né? Mostrando, chegando aqui nesse torneio Steinitz. A partida seguiu com rei por H7, agora dama em H5, vai jogando com uma torre a menos aqui o Steinitz. Rei G8, torre agora em H1, ameaçando o checkmate. E o ponto todo olha a influência aqui do bispo na posição, né? Um bispo muito forte. E agora é o seguinte, não dá para evitar a dama H7, então o rei ele tem que criar uma casa de escape, agora por isso o torre 8 foi jogado para o rei poder escapar. O Steinitz segue com dama por G6, um ataque feroz, o peão tá cravado, nada pode fazer, já recupera um pouquinho de material Steinitz, mas ele tá com um ataque muito forte. O Augustus tem que trazer a peça para defender, ele faz o melhor lance, dama em F6, trouxe a dama para proteger a posição. Mas o Steinitz segue aqui de uma maneira brilhante, ele não para. Bispo por F7, cheque o quê? A dama tá protegendo, dama por F7 agora. Torre H8, cheque o quê? Desviando aqui a defesa da dama e o bispo tá cravado. Nada pode ser feito, a partida seguiu com o rei por H8. Mas depois de dama por F7, meus amigos, Augustus Mongredian abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. De fato, assim, não é uma vantagem material muito grande o fato do Steinitz ter a dama e o Augustus não, porque o Augustus tem aqui duas torres por uma dama. Em geral, duas torres são ligeiramente melhores do que a dama. No entanto, aqui também duas peças contra duas peças. No entanto, aqui um peão a mais já. Na verdade, dois peões a mais. E o ponto todo é a segurança do rei, um dos critérios de avaliação da posição, muito importante é a segurança do rei. E esse rei aqui, né, com a segurança comprometida, vai ter problema. Bispo atacado poderia seguir da seguinte maneira, a torre vem para defender o bispo, F4 segue atacando, depois de peão toma, bispo toma, como é que faz para continuar defendendo o bispo? Não dá. Torre F8 seria uma possibilidade, atacando a dama e atacando o bispo, e agora daria para sair aqui com cheque, e depois capturar a torre, e depois começar a fazer a limpa nos peões, né? Então provavelmente aqui poderia seguir de alguma coisa parecida com isso, mas a gente vê claramente aqui uma forte vantagem aí para o Steinitz, para as brancas aqui, né? Uma partida espetacular, o Anderson quando viu essa partida falou, esse garoto tem futuro, né? Esse Wilhelm Steinitz aí é uma estrela em ascensão, olha como os jogadores se reconhecem, né? Um campeão do mundo consegue reconhecer outro no tabuleiro, né? Coisa bonita. É isso, galera. Esse é o Wilhelm Steinitz, é dele que a gente tá falando e é sobre esse gênio, esse revolucionário do xadrez que a gente vai continuar falando aqui na nossa saga, tá bom? Se você gostou aí do vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio da saga. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!